Quando o presidente lançou essa proposta, né, lá no começo ainda, era a proposta, como você bem falou aí, de governo do presidente Bolsonaro antes de ser eleito, né, e gerou muitas críticas. Na sua visão como especialista na área de trânsito, que atua há muitos anos nessa área, qual era o maior medo de quem se opunha a essa situação? Olha, tem muita gente que faz oposição por oposição, né? Às vezes porque não concorda, não gosta do presidente, acaba dizendo que é contra o projeto. Mas eu acho que o projeto inicial, ele tinha sim as suas limitações, mas a Câmara ela soube melhorar o pacote. É tanto que esse projeto, eu particularmente acho que foi muito positivo. Como, por exemplo, esse aumento do prazo de validade da carteira. Também gostei da forma como os nossos congressistas criaram a questão da pontuação, que a gente pode falar aqui em seguida. Né? O governo, por exemplo, o governo federal, ele queria aumentar de 20 para 40. O Congresso ele fez uma espécie de escalonamento, um sistema que, na minha concepção, vai premiar o bom condutor, aquele que não costuma cometer infrações de trânsito. Então, acho que foi sim uma mudança positiva, de modo geral. Acho que a gente precisa estar debatendo a questão do trânsito. O Brasil, a gente estava falando agora de acidente de trânsito, é um dos países do mundo em que se mata mais gente no trânsito. Para você ter ideia, para o ouvinte da rádio ter ideia, Eduardo, hoje metade dos atendimentos realizados pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, são em vítimas de acidentes rodoviários. Veja só o custo que isso traz para a sociedade. Então a gente precisa estar debatendo sim esse assunto. Eu acho que nós tivemos com esse projeto a oportunidade de debater sobre isso e acho que o resultado final, o saldo, ele foi positivo. Rodrigo Nóbrega com a gente ao vivo aqui na Rádio Ceará News. Estamos ao vivo em todas as plataformas digitais. Lembrando que esse programa tem um reprise, tá? Estamos ao vivo hoje, sempre a partir das 14 horas. O reprise do programa acontece no sábado. O debate é no sábado. Sábado, a partir do meio-dia, o programa novamente no ar, trazendo detalhes para você acompanhar na íntegra. Não deu para acompanhar, agora você acompanha comigo ao vivo no sábado, aqui na Rádio Ceará News. Olha, dentre essas situações, você falou de um ponto importante que é a pontuação. O que mudou nesse esquema de pontuação para quem comete algum tipo de infração, Rodrigo? Como é que funciona hoje, Eduardo? O condutor, ele pode acumular até 19 pontos. Com 20 ele fica irregular. O governo federal queria aumentar para 40. Como é que ficou a proposta aprovada pelo Congresso? Regra geral, a pontuação vai ser 40. No entanto, dependendo do comportamento daquele condutor, esse limite ele vai diminuindo. Como é que vai funcionar? Se no intervalo de 1 ano, no intervalo de 12 meses, esse condutor cometeu uma infração de natureza gravíssima, por exemplo, avançar o sinal vermelho do semáforo é uma infração de natureza gravíssima, esse prazo já cai de 40 para 30, o limite já cai de 40 para 30. Se por acaso, nesse intervalo, ele cometer mais uma infração gravíssima, passando para 2, aí esse prazo já cai de 30 para 20. Então foi um sistema que os deputados criaram, que na minha ótica é positivo, que ele vai premiar o bom condutor, aquele condutor que não comete infração de trânsito. O limite dele vai ser sempre ali 40. Né? Agora, o infrator, quanto mais, aquele que está acostumado a levar infração, ele vai saber que o limite dele vai ser sempre baixo, ou 20 ou 30, dependendo da quantidade de infrações gravíssimas que ele cometer nesse intervalo de 1 ano. Com relação àquela proposta da cadeirinha, essa não passou. Não passou, exatamente. Foi um dos vetos aí. Inclusive, a cadeirinha, ela além de se manter, foi agravada, né, a infração. Agora a idade mínima é de 10 anos e tem um tamanho também específico, que eu não me recordo agora, para usar a cadeirinha. E também passou a sua infração gravíssima, porque antes, na verdade, a infração da cadeirinha, propriamente dita, ela não existia no CTB, era uma regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito. Agora não, o próprio CTB já vai trazer a previsão dessa infração. Na sua concepção, é uma atualização segura? Manter a multa da cadeirinha, sim. A cadeirinha, isso daí está comprovado já no mundo inteiro, ela salva vidas. Ela faz realmente a diferença na hora de um acidente de trânsito. Tá aí, gente. Olha, se você tiver dúvidas, manda pra gente, comenta nas redes sociais, @Rádio Ceará News. Estamos ao vivo em todas as plataformas digitais. Você que está no YouTube, no Facebook, pode comentar com a gente e participar aqui do nosso programa. 2h23, Ceará Debate no ar. Tem aquela situação das multas que nós já discutimos, da pontuação, das alterações que o presidente sugeriu. Agora, quanto à aprovação do presidente, quanto tempo leva agora para essas leis entrarem em vigor, Rodrigo Nóbrega? Eu acredito, Eduardo, que a sanção não deve demorar. Na minha concepção, não vai ter veto, porque o projeto ficou praticamente como o governo queria, né, como o presidente queria, os pontos mais importantes de fato foram aprovados. Acredito que o presidente deve sancionar sem veto e o projeto ele pode entrar em vigor em até 6 meses, depois de 6 meses da sanção, ou seja, para o próximo ano. Então, é importante ressaltar isso daí. As regras ainda não estão em vigor, só deverão entrar em vigor no próximo semestre.
Então hoje o limite de pontos aí continua sendo 20, o prazo de validade da carteira continua sendo de 5 anos. Então é importante o ouvinte ficar atento a esse detalhe. O projeto foi aprovado, segue para a sanção, mas ainda não está em vigor. Nós estamos recebendo perguntas aqui, também tem denúncia. Um pessoal falando aqui sobre questão de documentação do Detran, não sei se você está a par de uma situação aí, renovação documental, estão sendo cobradas taxas lá. Eu não sabia nem que tinha voltado o atendimento presencial, porque a semana agora passada, inclusive, categorizando essa situação da lei, não adianta a gente comentar aqui no ar e não fazer no dia a dia. Eu peguei um táxi agora no final de semana, o motorista estava sem placa. Me deu aquela curiosidade, né? O taxista com o veículo sem placa. Ele olha, não emplaquei ainda porque no Detran não está liberado. Causou estranheza. Eu acho que o Detran já voltou às suas atividades, inclusive está emplacando veículos, ou não? Sim, o Detran voltou parcialmente o atendimento para o setor de vistoria, que é o setor de emplacamento, e o setor de renovação de CNH. Esses dois setores eles já voltaram, mediante o agendamento, respeitando ali o decreto do governador para não ter nenhum tipo de aglomeração. E essa polêmica envolvendo a taxa que o ouvinte encaminhou para cá, a pergunta... Taxa de documento. Eu não consegui entender qual é a taxa do documento. Exatamente. É a taxa de expedição do CRLV, aquele documento verdinho que a gente Sim. tem que renovar ele todos os anos através do pagamento do licenciamento veicular. O que é que está acontecendo? O Detran do estado do Ceará, quando o condutor ele vai licenciar o seu veículo, ele imprime o boleto no site e tem lá, além da taxa de licenciamento, a taxa de expedição do documento. Até então, o documento ele vinha pelos correios, era expedido pelo serviço postal e essa taxa ela se destinava a pagar esse serviço. O problema, Eduardo, é que o Detran não está mais encaminhando pelo serviço postal e o Conselho Nacional de Trânsito já regulamentou o CRLV na forma eletrônica. Isso é do ano passado, eu acho, inclusive. Exatamente, final do ano passado. Ou seja, o próprio condutor ele pode, no conforto da sua casa, imprimir o documento sem necessidade de pagar nenhuma taxa. Mas o Detran ainda assim está cobrando essa taxa, vinculando ao pagamento do licenciamento. As pessoas estão pagando essa taxa de R$ 22,45 e só Deus sabe para onde que está indo esse dinheiro. É complicado, ninguém sabe para onde é que está indo o dinheiro, está sendo cobrado, não está sendo avisado ao condutor, porque aí se pega realmente os desavisados, né? Quem já está acompanhando as informações sabe que desde o ano passado se pode usar tanto a carteira de habilitação como o CRLV, o documento, né? O que era de porte obrigatório do papel não é mais, basta apresentar ali ele no documento do celular. No aplicativo do celular. Não é? Você cadastra lá, pega o número, coloca lá no documento e está liberado. Uma pergunta, isso é dúvida minha. Aquele papel que você recebia antes, ele era um papel especial? Era um tipo de papel moeda? Como é que funcionava aquilo para garantir a autenticidade? Ele tem alguns critérios ali de segurança que realmente garante a autenticidade daquele documento. Né? Realmente, se for feita a falsificação do CRLV, através de uma perícia específica, consegue se descobrir isso daí. Então, aquele papel realmente ele tinha essa garantia. Mas hoje Tudo online, né? Tudo online. E outra coisa, Eduardo, o agente de trânsito, ele também está no mundo virtual. Ele consegue verificar na palma da mão, no celular, se o seu carro está ou não licenciado. Eu acho, inclusive, que dentro desse projeto que foi aprovado pela Câmara, deveria ter uma questão específica sobre o porte de documento. Ora, se o condutor é habilitado, se o exame dele está em dias, se o carro está licenciado, por que ele tem que obrigatoriamente andar com esses documentos? Se o agente de trânsito tem condições de verificar através do sistema informatizado do Detran se o carro está licenciado, se a CNH está em dias, ele tem até como verificar se tem uma busca e apreensão ou algo mais grave contra aquele veículo. Apenas consultando. Apenas consultando, exatamente. Então a gente tem ainda muito a avançar para diminuir a burocracia. Nós temos recebido aqui, Rodrigo Nóbrega, estamos tratando hoje de um assunto específico para você que está aí do outro lado entender um pouquinho do nosso programa. Mas são perguntas que chegam aqui dos nossos ouvintes, está chegando pelo WhatsApp, no 859-81130301, o pessoal está reclamando. Gente, a questão de fiscalização, eu não vou incorrer em um crime porque eu não vou estar avisando onde tem blitz, não, porque quem passa na BR, ali sentido Messejana, estão reclamando de uma blitz que está acontecendo de forma rotineira pela Polícia Rodoviária Federal ali debaixo do viaduto. Disse, Eduardo, ninguém consegue mais ir para Itaitinga. Na volta, tudo bem, mas indo para casa, indo para Itaitinga, corretamente o pessoal que está trabalhando em Fortaleza e mora na região metropolitana, diz que o trânsito está gigantesco por conta de blitz que estão sendo realizadas nessa entrada, na saída aqui da capital com direção à região de Itaitinga. Um outro ponto importante é citar que está tendo agora um modelo de fiscalização está medindo até tamanho de retrovisor de moto. Diz que o cara teve a moto, estava em dia, acho que é o Júlio César, estou sem um aparelho aqui pertinho, o Júlio César aqui de Fortaleza, encostou a moto, foi parado na blitz, conferiram a habilitação ok, documento da moto ok,
Diz que o pneu dianteiro dele não estava tão bom, e aí sim, maus condições de veículo, beleza, foi multado, mas a moto basicamente ficou retida porque o retrovisor não estava com o tamanho ideal. Eu, particularmente, não sabia que existia tamanho mínimo para esse tipo de situação. Isso aí para mim é novidade também. Na mudança certa, ele nas deve, características do veículo, né? É isso que eu ia dizer. Ele deve ter trocado o retrovisor original por um outro. Geralmente as pessoas colocam um modelo mais esportivo, né? E tudo. E realmente não pode, né? O conselho que eu dou é, vai mexer no veículo, faz a vistoria. Porque você fazendo a vistoria e sendo aprovado, o Estado, o poder público está lhe dizendo que você pode rodar com aquelas características. Inclusive o documento do carro ele muda, vem constando aquela característica nova. Geralmente as pessoas envelopam o veículo, né? A cor do carro muda. Então a dica é, vai mexer no veículo, vai mudar as características originais do veículo, faça a vistoria no Detran, né? E antes de fazer a alteração, consulte um despachante, consulte um advogado ou o próprio Detran para verificar se pode fazer aquelas manutenções no carro. Rodrigo Nóbrega, mais uma situação que está sendo colocada aqui é com relação ao uso de veículos oficiais. Eu não estou falando dos veículos tradicionais que nós encontramos pelo município, que é aquela viatura que está com a placa branca, né? Aquela ali parece que em algumas circunstâncias o funcionário, a pessoa que está trabalhando, o motorista, enfim, pode ficar com aquele carro, levar para casa, fazer trânsito dele em horários que não são horários comerciais. Mas o que diz respeito, não sei se você tem essa informação completinha, aquelas viaturas caracterizadas. Eu recebi fotos de viaturas da Polícia Rodoviária Federal, aqui dentro do município de Fortaleza, estacionadas em condomínios privados, passando de 2 a 3 dias. Isso é válido? É bem questionável isso daí, né? A viatura, ela tem que estar primeiro em serviço. É a caracterizada. Caracterizada, ela tem que ser utilizada em serviço, né? No serviço, ela tem que estar com o giroflex ligado, né? Inclusive, já vi várias denúncias de veículos de autarquia de trânsito estacionado em vaga para idoso, com o giroflex desligado, sem ninguém dentro do carro. Ali estava claro que não estava em serviço. Ali é uma irregularidade, né? Nesse caso específico do carro da Polícia Rodoviária Federal, passar 2, 3 dias... Causa estranheza. Causa demais estranheza, né? Isso daí é um condutor, um servidor que está tendo um benefício com um veículo público. É crime esse tipo de atitude? Pode ser considerado improbidade administrativa. 3 dias não pode causar... Pode não ser um motorista em missão, 3 dias. Exatamente. É a mesma coisa de um prefeito de uma cidade que pega um trator que está fazendo obra na rua para fazer um serviço dentro da casa dele. Está usando o dinheiro... Isso é improbidade administrativa, é enriquecimento ilícito. Aí. Denúncias que nós estamos recebendo aqui, você pode participar e também enviar a sua, 859811303. Essa da viatura eu fiquei besta. O cara tá usando a viatura 3 dias, não mexeu dentro do lugar. Falei, quebrou. Quebrou, não quebrou não? Dê uma olhadinha aí. Não quebrou não. E mandaram 2 fotos. Recebi a primeira foto já com essa nova viatura, essa Trailblazer com a placa do Mercosul. E ontem, mais uma denúncia. Eu vou tentar depois captar a imagem, colocar no ar aqui, porque nós estamos repassando as informações que foram denúncias dos nossos ouvintes. E aí, enfim, a Polícia Rodoviária Federal, alguém que acompanhe isso aqui, pode, evidentemente, entrar em contato aqui com a Rádio Ceará News. Nós temos, evidentemente, o espaço aberto, o link aberto, para que todo mundo possa participar aqui do nosso programa. Mas a denúncia que a gente recebeu, eu estou repassando aqui como deve ser feito. Em caso de lesão corporal e homicídio causado por motorista embriagado, tratamos desse assunto aqui já. Só que mesmo sem intenção, aí não vai, né? Porque quem é sabido, né, Rodrigo Nóbrega, que quem assume o volante de um veículo depois de consumir bebida alcoólica assume o risco, né? Exatamente. A gente chama no direito penal do dolo eventual. Esse condutor, ele não teve a intenção, mas ele, ao ingerir bebida alcoólica, ele assumiu o risco. O dolo eventual que agora é da cadeia. Exatamente. Agora da cadeia. Tá? O pessoal tem que ficar esperto aí. 2h32, mais perguntas chegando por aqui no exame toxicológico. O que mudou? Qual a importância da aplicação desse exame? Tem a situação agora, você não é obrigado a produzir provas contra si, não é? Mas existe já um sistema do bafômetro que não precisa nem assoprar, né, Rodrigo? Existe. Eu não me recordo agora o nome técnico, mas o agente de trânsito, ele direciona para a boca do condutor. E... Mesmo sem um consentimento? Pois é, isso é bem polêmico, né? Eu já vi casos, por exemplo, quando o condutor abaixar o vidro para dar o documento, a gente já coloca sobre ele esse equipamento. Complica. É bem polêmico, né? Eu acho que conflita com o princípio constitucional de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si. O melhor caminho é perguntar ao condutor se ele aceita submeter ao teste. Se ele não aceitar, vai ser aplicada uma infração, que eu também acho bastante questionável, que é a multa pela recusa do teste de bafômetro, que foi uma inovação aí que os nossos congressistas criaram.
O que eu acho é que o agente ele tem à disposição vários meios admitidos em direito para comprovar a embriaguez. O mais conhecido, obviamente, é o bafômetro, mas a gente tem o exame de sangue, tem o termo de constatação de sinais de embriaguez. Você já viu, Eduardo, esse termo? O agente ele olha para o condutor e ele vai anotar as características daquele condutor. Se ele está com odor etílico, se ele está com olhos vermelhos, com a fala alterada, se ele está com andar cambaleante, se ele sabe onde está, vai descrever várias características e ao final ele vai poder concluir se aquele condutor está ou não sob efeito de bebida alcoólica. Então existem vários meios de prova, alguns como esse que eu citei agora, que nem depende da vontade do condutor, basta a gente olhar para ele e produzir aquele laudo. Então eu acho exagerada essa novidade de apontar o equipamento para o condutor e através de um raio, não sei como é que ele funciona, saber se ele está ou não alcoolizado. Com relação aos faróis ligados, parece que dentro dessa alteração também tem uma mudança proposta, né? Ainda não está em validade, que os faróis ligados, que hoje são obrigatórios dentro das CEs, por exemplo, aquela avenida do aeroporto, é uma CE, né? Quem está transitando na avenida do aeroporto pode ser pego de surpresa por uma viatura que está ali fazendo monitoramento da via e se tiver com o farol desligado, tem multa. Nessa nova alteração do Código de Trânsito Brasileiro, na alteração do Código de Trânsito Brasileiro, sugeriram que dentro da área urbana não seria multa. É isso? Não seria uma infração? Eu não me recordo exatamente como ficou esse ponto, mas eu acho que eles, ao invés de descreverem por tipo de rodovia, se é... Dentro da área urbana. Seria. Dentro da área urbana e rural, exatamente, dividir. Dentro da área urbana, dentro da cidade, como você citou agora, aqui em Fortaleza nós temos a rodovia do aeroporto, que muita gente acha que porque está dentro da cidade é uma via municipal. Na verdade, ele é uma rodovia, um CE. Assim como a Washington Soares também, que é um CE 040, começa ali pertinho do Shopping Guatemi. Muita gente não sabe. Então, eu acho que essa mudança ela foi positiva. Agora, a dica que eu dou é, saiu de casa, já liga o farol. Cria logo aquele hábito, né? Aquele hábito, exatamente. Tá aqui, gente. Rodrigo Nóbrega com a gente aqui na Rádio Ceará News. O tempo tá curto, mas a gente continua assim com algumas perguntas. Teve mais algum ponto que será alterado dentro dessa proposta que a gente possa ter esquecido aqui, Rodrigo Nóbrega? Teve um ponto interessante que diz respeito aos motociclistas, que é a regulamentação do corredor. Como é que funciona? Hoje, Eduardo, se o motociclista ele ultrapassar entre duas faixas, ele pode ser multado. Dependendo da interpretação da agente de trânsito, ele pode multar aquele motociclista, ou porque ele não observou uma distância mínima dos demais veículos, ou porque ele dirigiu sem respeitar a segurança do trânsito. Agora não. Essa manobra é um problema. Agora, essa manobra ela vai ser permitida, mas existem alguns critérios. O primeiro deles, o trânsito tem que estar lento ou parado. O motociclista não pode fazer essa manobra em qualquer local com uma velocidade alta. E segundo, se a via tiver mais de duas faixas, sempre na faixa mais à esquerda. Então, motociclistas que fazem entrega de aplicativo, hoje essa demanda cresceu muito em meio à pandemia. Isso vai dar multa se aprovado, se for colocado em vigor? Pois é, na verdade eu acho positivo, porque tratou de regulamentar essa questão. A manobra vai poder ser permitida realizar, ou seja, os motociclistas vão poder atravessar no corredor entre duas faixas, mas respeitando esses critérios que eu citei. Desde que o trânsito esteja lento ou parado, o sinal vermelho, por exemplo, ele pode ultrapassar, e se a via tiver mais duas faixas, sempre naquela mais à esquerda. É uma problemática aqui para Fortaleza. Dentro dessas regras, eu acho que funcionaria, né? Mas aqui na capital você roda a cidade. Eu, particularmente, me perdoe os amigos motoqueiros, eu sou, inclusive, usuário de todos os aplicativos que você imaginar de comida, né? Comprar aquela bebidinha, cervejinha, entrega que você recebe em casa. Mas olha, é um problema. Aqui na região da Aldeota, principalmente, é normal você ver motoqueiros transitando na contramão da via para fazer entrega. Com o farol desligado, assim também os vigilantes noturnos. Ninguém respeita a lei de trânsito depois das 10 horas da noite. E isso eu estou contando com aplicativos. Eu, Eduardo, já fiz diversos vídeos na minha rede social, lá no @Eduardo Calegari, de motoqueiros que, durante o dia, não respeitam, Rodrigo Nóbrega, os sinais de trânsito. Eles botam lá uma alteração da placa, que é crime, né? Alterar a placa do veículo para não ser multado é crime. E não é apenas se livrar da multa, você pode coincidir aquela numeração que você colocou, de repente transformar um 6 num 8 e essa multa chegar para uma pessoa que não tem nada a ver. Acontece, isso aí é clonagem de veículo, isso acontece muito e precisa ser combatido, né? A fiscalização ela tem, eu acho que a fiscalização ela tinha que ser estratégica. Focar nesse caso dos motociclistas, que a gente sabe que acontece, dirigindo na contramão, muitos deles aproveitam ali o final de semana, que tem um fluxo menor, para cometer esse tipo de infração, porque quer fazer a entrega mais rápida, quer fazer mais entrega para ganhar mais, né? Eu acho que a gente precisa entender
que o trânsito só vai ser seguro se cada um fizer a sua parte. A gente não pode, é só uma besteirinha aqui, vamos pegar um atalho acolá. Isso não existe. Numa brincadeira dessa vai causar um acidente. Um dia dá errado. E pode ser fatal. Vamos falar agora do Anula Multa, projeto que é um projeto seu próprio, né? Rodrigo Nóbrega, e que trata realmente de auxiliar. Gente, não é cancelar, não é você sair por aí levando uma multa aqui, outra colar, pulando um canteiro, não. É uma assessoria. Como é que funciona na linguagem do direito correto aí, Rodrigo? Como é que funciona, Eduardo? Quando um condutor ele é multado, ele tem direito de recorrer dessa infração. E muita gente não sabe o que alegar, não sabe como proceder para protocolar o recurso, porque de fato são poucas informações sobre esse assunto que estão disponíveis. E a Anula Multa surgiu diante dessa demanda. A gente analisa as multas que são encaminhadas para a gente vê primeiro se tem condições de analisar e o que é que leva uma multa a ser anulada. O agente de trânsito, o órgão de trânsito, quando ele vai multar um condutor, Eduardo, ele tem que seguir várias regras, vários procedimentos que são exigidos pela legislação. Por exemplo, o preenchimento do auto de infração tem que conter informações obrigatórias acerca do local da infração. Esse local ele tem que estar detalhado, porque o condutor tem que saber onde é que ele estava. De preferência, sempre colher a assinatura do condutor. As notificações, por sua vez, têm que ser expedidas dentro do prazo. Tem que ser concedido prazo para a defesa. Os equipamentos, como o bafômetro que a gente citou aqui agora, tem que estar sempre sendo aferido pelo Inmetro. Um equipamento desse, por exemplo, na hora da blitz, ele cai no chão, pode danificar ali o equipamento, e a gente não sabe se realmente o condutor estava alcoolizado ou não. O condutor tem o direito de solicitar a revisão disso aí no ato? Tem. E é dever do agente de trânsito informar isso daí. Inclusive, além do teste do Inmetro, é obrigatório a testagem no dia da blitz. O condutor, antes de começar a fiscalização, tem que testar o equipamento para ver se ele está realmente funcionando. São 2 testes que ele tem que fazer. E outros equipamentos também que devem ser aferidos com frequência, medidores de velocidade. Medidor de velocidade... Isso é um problema aqui. Tem equipamento de 2018, eu sei. Tem. Eu recebi denúncia. Tem. E é exatamente por isso que a gente consegue anular a multa. Porque a gente vai exatamente no vício que a gente chama, né? A gente não entra no mérito da infração. Eu não vou questionar, por exemplo, que o condutor avançou ao sinal vermelho por causa da criminalidade, da violência, que pode até ser verdade. Eu vou questionar o equipamento. Eu vou verificar a sinalização naquele local. É o direito do cidadão. Exatamente. E se tiver alguma irregularidade, a gente prepara o recurso, protocola, e com todos esses elementos, a probabilidade extra é altíssima. Por isso que nossos resultados são muito bons. Bacana, então. Rodrigo Nóbrega, eu quero agradecer mais uma vez os esclarecimentos aqui no programa. Se você tiver algum ponto ainda dentro dessa lei para esclarecer, para apresentar, para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Eduardo, o convite mais uma vez. Sempre uma alegria estar aqui nos estúdios da Rádio Ceará News. E o que eu quero dizer aqui ao final é relembrar aos ouvintes que esse projeto ainda não está em vigor, que as regras atuais elas permanecem. Limite de pontos é 20, prazo de validade da CNH é de 5 anos, tudo, como a gente já conhece, se mantém. Esse projeto ele ainda vai seguir para a sanção do presidente e somente depois de alguns meses é que ele vai entrar em vigor. Muito obrigado, Rodrigo Nóbrega, pela presença aqui no Ceará Notícias, no Ceará Debate de hoje, Ceará Notícias só às 11 horas da manhã, e pelos esclarecimentos prestados aqui no nosso programa. As portas aí estão sempre abertas. Muito obrigado, amigo Eduardo, a todos os ouvintes da Rádio Ceará News e até a próxima.